Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do Dor em Foco. Hoje com o nosso grande amigo e um exímio ortopedista, Dr. Paulo Henrique, cirurgião de coluna. Então vamos estar falando hoje para vocês um pouquinho das dores na coluna. Doutor Paulo, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Muito obrigado por poder falar para o nosso público sobre as dores na coluna. Eu que agradeço o convite. Vamos falar aí, ajudar o pessoal, disseminar a informação, que às vezes o paciente sente muita dor por falta de informação, né? Então, nossa função como médico, além de atender e levar a saúde do paciente, é principalmente levar informação, né? Muito bom. Muito bom. Então, assim, dores na coluna. Isso aparece muito no consultório? É o que mais tem, né? Na verdade, assim, é um dado até interessante que a dor lombar é uma das queixas que mais leva o paciente ao médico, né? A buscar ajuda médica, né? É a segunda queixa que mais leva pacientes ao médico, só perde para o resfriado. Então, assim, praticamente todo mundo já teve alguma crise de dor lombar ou vai ter uma crise de dor lombar ao longo da vida, né? A gente atende pacientes, sim, de todas as idades, né? Então, é uma queixa muito comum e que às vezes incomoda bastante. Então, é importante a gente saber identificar, saber ver quais são os sinais de alarme, saber, inclusive, mesmo aquelas dores que não têm um sinal de alarme, assim, como que a gente faz para evitá-las ou para tratá-las, né? Então, isso, assim, dor lombar aparece todo dia, aos montes. O que mais aparece no consultório, com certeza, é dor lombar, né? E Então, dor no pescoço? Vem aparecendo muito? nossa, bastante. As queixas principais são a dor axial, né? Dor axial que a gente fala é a dor na coluna em si mesmo. No meio Então, da coluna. dor na coluna, na localização da coluna. Então, dor lombar, principalmente na transição cervicotorácica, né? Aqui na região do pescoço. Dores muitas vezes relacionadas com fraqueza muscular, com sedentarismo, com posicionamento, com ergonomia, né? Como que a pessoa se porta ao longo do dia no trabalho ou com a própria função laboral da pessoa, né? Com o que ela trabalha, né? É, então, assim, dor lombar principalmente, aqui na região mais alta da coluna, na região cervical, e também aquelas dores relacionadas com a hernia de disco, né, que seria a ciatalgia, aquela dor da coluna que irradia para a perna, e cervicobraquialgia, que seria uma dor ali causada pela uma hernia cervical, que daria aquela dor irradiada para os membros superiores, né, para o braço. Outra, aí, dependendo da idade, a gente vai ter pacientes com doenças mais frequentes, né? O paciente mais idoso, geralmente, ele pode ter uma queixa de dor na coluna relacionada também com artrose, com desgaste nas articulações, com a estenose do canal lombar, né? Com o processo de envelhecimento, o disco vai se desgastando, a articulação vai se desgastando e acaba que esse paciente o local onde passa os nervos ali, o canal raquiano, o canal medular, ele fica o que a gente chama de estenótico, né? Ele fica mais fechado. Isso aí Como se tivesse enforcado, né? então um orifício que tem um certo diâmetro ali, com o passar do tempo, a idade, a degeneração, o desgaste dessa coluna, ele fica menor. Então, isso vai ter implicações para o paciente. Então, o paciente pode ter sintomas que a gente chama de claudicação neurogênica. O paciente, às vezes, fica em pé pouco tempo e começa a sentir a perna mais pesada, tem sensação de dormência nas pernas, ou anda um pouco e começa a sentir dor nas pernas. Esses são sintomas da estenose do canal lombar, que também é muito frequente no consultório, né? Então, paciente que começou a andar um pouco, e aí ele começou a sentir a perna dele muito pesada, opa, tem que pensar nessa estenose do canal lombar, Com que seria cer essa constrição que vai diminuir esse lumen, vai diminuir o local onde o nervo passa e que está tendo essa compressão. com certeza. Inclusive, estenose do canal lombar é uma doença que às vezes ela é, de certa forma, assim, não diagnosticada pelo médico especialista, porque ao fazer o exame físico do paciente, a gente não encontra, é um exame físico que a gente chama assim, é muito inocente, né? No exame físico ali, na hora que você está examinando, você não vê uma perda de força, você não vê uma dor ao movimentar os membros do paciente ou ao movimentar a coluna. Esses sintomas aparecem quando o paciente vai fazer as atividades de vida diária, vai ficar de pé, vai andar às vezes
dentro de casa mesmo, ou uma curta distância, tem uma padaria, alguma coisa, e começa a sentir esses sintomas. Então, a história, né, o que você pergunta para o paciente, o dia a dia dele, ajuda mais no diagnóstico. Claro que com a conversa a gente pede exames complementares e isso aí facilita, né? Mas sempre bom perguntar bem para o paciente sobre toda essa rotina dele para a gente entender se tem essa possibilidade diagnóstica também, né? Então, vale para as duas vertentes. Vale para o nosso paciente, ou então o nosso ouvinte que está. O doutor Paulo falou que, olha, comecei a andar, e aí logo depois que eu estou caminhando um pouco mais, minha perna começa a falhar, começa a ficar muito pesada, isso tem que ser contado para o médico e para o colega médico, na hora da anamnese, na hora dessa entrevista que a gente faz com o nosso paciente, de estar perguntando para ele. Olha, na hora que você fica levantado, na hora que você começa a andar, isso te dói muito, sua perna fica pesada, né, doutor Paulo? Sim. Porque talvez aquilo que nós falamos bastante aqui no podcast, você só cumprimenta quem você conhece. Como o exame é muito, né? Às vezes você não vai vendo o paciente andando, ou ele não te comentou, e aí às vezes o colega, pelo o tratamento dele, acaba não perguntando, e aí a gente Passa deixa passar. batido, né? A gente acaba não conseguindo ver. Você falou muito daquela dor que tem a dor, né, cérvico-torácica. Às vezes você aparece no meu consultório muito do paciente reclamando que está como se estivesse crescendo aqui atrás, como se fosse uma giba. Você fala, doutor, É, aqui assim está muito mais alto. Seria isso então, né? não, então, isso aí é uma queixa muito frequente no Isso consultório. aparece também para vocês. Parece, o pessoal queixa muito, fala, eu acho que tá crescendo a corcova aqui, tá muito alto aqui. Na verdade, essa região aqui, que é a transição cervicotorácica, né, que é da coluna torácica passando para a coluna cervical, é uma região muito frequente de dor. Por quê? É uma região de muita tensão muscular. Primeiro, porque você está sempre tentando manter o olhar no horizonte aqui, dependendo da forma como você trabalha e tudo mais, vai ter uma tensão muscular aqui. E também porque é uma região que a coluna passa de uma situação de cifose, né, que ela tem uma curva para frente, para uma região de lordose, que é a coluna cervical, ela tem a curva para trás. Então, é uma área de tensão Fica muscular. assim, né? A coluna faz uma curva para cá na torácica e para trás na cervical. Então, é uma região de tensão muscular. Paciente que é mais sedentário, que não pratica exercício físico e que trabalha, às vezes, olhando muito computador ou com algum esforço físico, vai ter dor nessa região, né? Sempre falo que assim, o exercício físico ele é um aliado muito importante para combater esse tipo de dor, que a gente chama de dor miofascial, né? Dor muscular, que é a mais frequente que essa dor na coluna é uma dor mais relacionada com a musculatura, né? Eu sempre dou o exemplo para o paciente, né? Pergunto se o paciente já fez academia alguma vez na vida, né? Aí ele fala, já fui. Aí eu falo, dou o exemplo. Quando não faz academia, eu pergunto, já fez uma faxina muito grande em casa? Tem aquela situação que o paciente faz muito esforço físico. No dia seguinte, tá parecendo que ele foi batido, Passou passou um um rolo carro. compressor em cima, foi batido no liquidificador, né? Dor pro corpo todo, porque a gente sabe que quando você esforça muito o músculo, ele não está acostumado com essa exigência, você acumula ácido lático ali e tal, faz dor no corpo todo. Mas eu falo para a pessoa, né? Falo, ó, quando você vai para academia o primeiro dia, do primeiro no segundo dia, você está morrendo de dor. Mas quando é ali o dia 20, 21, você já não está com tanta dor, porque a musculatura se acostumou a ser exigida, né? Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Quando você não faz nenhum exercício físico, não trabalha essa musculatura paravertebral, essa musculatura que está do lado aqui das vértebras, da coluna, a musculatura do tronco, né, do core, que a gente chama aqui, né, o centro, né, então, musculatura da lombar, abdômen, dorsal, serráteis aqui, romboide, trapézio. Quando você não trabalha essa musculatura, toda vez que ela for um pouco exigida, vai ser como se for o primeiro dia de academia dela, então ela vai doer. E eu falo assim, às vezes não precisa nem ser muito esforço. Às vezes o paciente, ao se abaixar para pegar alguma coisa, ou ao É aquela segurar, hora que ele fala, ó, travou minha coluna, ou, a, tinha fisgada. ou a segurar uma criança no colo, ou às vezes a pessoa que dorme de um jeito torto ali e acorda com muita dor. A gente tem que pensar que a nossa coluna está o tempo todo trabalhando, a musculatura dela está o tempo todo trabalhando. Então, numa situação, por exemplo, que eu deito torto aqui, tem uma musculatura que está contraída e uma que está relaxada para ficar nessa posição. Se essa musculatura que está contraída aqui, ela não é frequentemente exigida, não é uma musculatura treinada, vai ser o primeiro dia de academia dela aqui. Então, no outro dia vai doer. Então, e eu falo, fazer academia, fazer um pilates, fazer um RPG, um hidroginástica, um exercício que fortaleça essa musculatura,
não é, às vezes a pessoa acha que tem que pegar muito peso, que tem que fazer um esforço extenuante, absurdo, mas não é. Qualquer movimento é vida, é saúde. Então, assim, fazer alguma atividade física é extremamente importante para a gente combater esse tipo de dor, né? Tanto a dor lombar, né, aquela dor mecânica ali na localização da coluna, quanto a dor aqui na transição cervicotorácica. E a questão eu nem respondi, né, da questão que eu tenho uma corcova aqui, uma giba. Na verdade, o paciente tem muita dor aqui, começa a colocar a mão e começa a olhar no espelho e ele tem essa impressão. Mas é uma impressão mais subjetiva, né? O paciente tem essa impressão do que a realidade. Essa vértebra que a gente sente aqui, eu até falo para os pacientes, digita no Google aí, vértebra proeminente, é o nome dela. É a vértebra Ela já é maior mesmo, né? é a Só que você nunca tinha olhado para ela com esse carinho, porque não né? estava com dor ali. Então é a C7, a sétima vértebra cervical. Ela se chama vértebra proeminente. E aí o paciente começa a perceber que ela tem um processo espinhoso, que é a parte de trás óssea da vértebra maior, então ele já vai ficar mais pronunciado aqui na pele aqui. Então, já é esperado além da situação da curva estar mudando ali. Então, é esperado que seja mais alta aqui mesmo. Não é aquela região mais alta ali que está causando a dor. São todos esses fatores que eu citei aqui, né? E foi muito legal o que você falou, doutor Paulo, relacionado, olha o que você falou com a gente, que temos que trabalhar com a musculatura e que boa parte dessas dores que chegam no nosso consultório são de dores miofaciais. Então, se são de dores miofaciais, o doutor ele tem que examinar a dor miofacial. Hoje a gente tem, por exemplo, a termografia, que pega muito bem essas dores miofaciais para poder estar trabalhando em cima dela. E aí a gente já tem que começar o tratamento o mais rápido possível para poder estar tratando essas dores miofaciais. Porque se também você não tratar a dor miofacial, e aí tem terapia de ondas, dry needling, soltar essa musculatura com agulhamento, por exemplo, desse miofacial. Aí você pegou e falou uma outra coisa muito importante, que é de você estar fazendo um exercício físico para poder fazer com que essa musculatura ela fique melhor para que você não volte a ter novamente. E é aquilo que você falou, né? Às vezes você vai dormiu errado lá, dormiu troncho lá, uma musculatura que está travada era o exercício físico dela, né? E aí eu sempre ressalto para o paciente, né? O paciente pergunta, mas se eu fizer exercício eu não vou ter mais essa dor? Nada na vida nem nunca nem sempre, né? Mas é o que eu digo, eu dou exemplo, ó, atleta de alto nível, jogador de futebol lá, o cara, e a gente fala que é uma dor muscular, às vezes o paciente acha que é um diagnóstico banal, que a gente está menosprezando a dor dele, e não é isso de forma alguma. Eu ressalto que a dor muscular pode ser uma dor incapacitante, uma dor intensa, uma dor que é bastante importante do ponto de vista de impacto na qualidade de vida desse paciente. E aí eu dou exemplo desses atletas de alto nível que fazem fisioterapia, musculação, joga, jovem, saudável, o cara tem uma contratura muscular e fica lá meses sem jogar, salário milionário e tem que ficar sem jogar. Então, dor muscular pode sim ser incapacitante. E assim, mesmo fazendo todas essas medidas, exercício físico, Alongamento. atleta, tudo, pode acontecer uma dor muscular. Porém, é muito menor a chance de acontecer essa dor assim repentinamente, ou por dormir de mau jeito, ou por atividades do dia a dia. É muito menor a chance de você ter uma crise de dor intensa assim, se você pratica exercício, você fortalece essa musculatura de alguma forma. E outra coisa importante que eu acho ressaltar é o paciente pergunta, né, qual que é o melhor exercício para eu fazer, doutor? Então, assim, a gente tem que pensar que tem que fortalecer essa musculatura, claro, e que não vai, mas eu faço caminhada. Caminhada é ótimo, é um ótimo exercício do ponto de vista cardiovascular, mas assim, não vai ajudar em nada na coluna, como eu falei, né? Não vai fortalecer a musculatura do tronco, essa musculatura que está ali perto das vértebras, não vai ajudar em nada. Pode fazer? Pode, mas não vai ajudar em nada. Inclusive, se você tiver um desgaste no disco, dor irradiada para a perna, pode até piorar essa dor, né? Então, assim, são exercícios sem impacto, exercícios que fortalecem a musculatura, são os melhores. Aí, pensa para a coluna, né? Qual desses é o melhor? É o que cabe na sua rotina e o que você gosta de fazer. Porque se não tiver adesão, não adianta, né? Como tudo na vida, aquilo que não tem segmento não tem resultado. Falo muito isso no consultório. É treinamento, é estudo, é trabalho, é relacionamento, qualquer coisa. Que você não tem um segmento, não vai ter resultado nenhum. E uma coisa que nos nossos podcasts aqui, a gente bate muito, que assim, é a mudança de vida, que é dormir bem, comer bem
e você fazer atividade física, que vai fazer com que a pessoa ela não volte a ter um quadro de crise de tanta dor que ela teve E antes. aí a gente tem que, acho que nossa função, além de dar informação, tudo é trazer também a reflexão para o paciente, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Ah, não gosto de fazer exercício, é muito ruim, tem que ser. Aí eu falo, olha, você não gosta de fazer exercício, mas também não gosta de sentir dor. Sentir dor é ruim, fazer exercício é ruim, né? Para aquela pessoa, né? Então você tem que escolher o seu ruim, né? Às vezes eu acho que o exercício é um caminho menos doloroso do que estar à mercê dessas crises álgicas, né? Muito bom. Então, ó, nós falamos aqui de algumas causas de dor na coluna, falamos dessa parte da cervical, da parte da lombar, das miofaciais, que esses são os dores musculares. Falamos um pouquinho sobre a estenose, que temos que relembrar sempre, que é quando começamos a estar andando e aí a perna começa a ficar um pouco mais pesada. Então, talvez quando o doutor, por um acaso, né, deixar de perguntar para que a gente lembre disso, ó, doutor, começo a andar um pouco mais, né? E depois o Dr. Paulo falou também das hernias de disco. Depois, mais para frente, nós vamos gravar com o Dr. Paulo também outros episódios e principalmente para poder falar cada uma delas. Vamos falar sobre a hernia de disco, vamos falar sobre a estenose, vamos falar sobre esses tratamentos amiofasciais, porque são tratamentos diferentes que temos que estar fazendo. Apesar de tudo, acabar evoluindo para a mesma coisa que a gente sempre fala, que é mudança da qualidade de vida, exercício físico, sono, alimentação. Né? Então, Paulo, queria te agradecer. Obrigado por Por nada, estar eu que vindo agradeço o aqui. convite aí. Valeu. Obrigado por você ter abrilhantado aqui nosso podcast. E vamos estar te convidando sempre para que a gente consiga passar para os colegas, consiga passar para os nossos pacientes para ter essa mudança do hábito de vida e melhorar a dor. Tá Tchau, certo. Eu tchau, que gente. agradeço aí. Tchau, tchau. Um abraço.